Família é uma missão, uma chamada de Deus. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nessa palavra. Se tu uma bênção, tá? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode assentar, irmãos. Aqui nós estamos vendo que Deus chamou Abraão, tirou ele de um lugar e levou para outro lugar. Um lugar que ele mostrou. Nós, como cristãos, Deus nos tirou da onde? Do império das trevas, porque antes nós estávamos aonde? Nós estávamos no império das trevas, e a palavra de Deus diz que ele tirou, ele transportou você quando você aceitou a Cristo, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você deixou de ser criatura e passou a ser chamado de filho de Deus, porque ele nos deu poder para sermos chamados filhos de Deus. Então ele te tirou de um lugar, como ele fez Abraão, e está gerando em você a família de Deus. O que nós aprendemos aqui, só nesses versículos, a palavra que vem do Senhor. Aqui a palavra está dizendo que foi ele que falou, foi ele que cumpriu, foi ele que chamou. Quando um homem se une a uma mulher, ele se chama, ele começa a ter o quê? Um relacionamento com outra mulher e com Deus. Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Compreende agora? Então o que Deus está falando aqui para Abraão, olha, eu te darei a terra, eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então vamos dizer, irmãos, nossa família é uma grande nação poderosa nas mãos de Deus. Amém? Você professa isso? Obrigado, irmão. Você professa que a sua família, olha o que diz o texto aqui, olha. De ti farei uma grande nação. Então a sua família é abençoada porque os olhos do Senhor estão em você. Semana passada eu falei que nós somos responsáveis por muitas coisas na nossa família. Não é verdade? Aqui Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que eu vou fazer por você, ninguém mais pode fazer. A sua família, presta bem atenção, a sua família, como que ela está sendo representada lá com seus vizinhos? Será que a sua família realmente é uma bênção? Será que na sua família não tem confusões, intrigas? Será que na sua família está acontecendo coisas que não pertencem ao reino de Deus? Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, eu quero que você entenda isso, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode transformar a sua família. E hoje nós vamos aprender isso. Ele está dizendo aqui, olha, eu te engrandecerei. As pessoas, quando eles olhar e lembrar de você, falam assim, é a família da irmã Marta. Ela é uma bênção. Porque ela busca, porque ela ora, porque ela se prostra. E nós estamos com esse caderno aqui, ó, irmão. O projeto nosso, nós estamos com esse caderno com o nome das famílias. Sabe para quê? Para nós orarmos. Esse caderno ficou lá comigo semana passada, eu e a Cira todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Nós oramos. E de madrugada. Aí foi para a casa da irmã, na quarta-feira, na cela, passou para a casa da irmã Vilma. Ela orou. Não orou, irmã?
Ela orou e buscou o Senhor. Hoje esse caderno vai para outra casa. Para quê? Para dar a oportunidade de você orar e buscar ao Senhor enquanto se pode, para que a sua família seja uma bênção. O que Deus está mostrando para mim e para você aqui, Ele vai te engrandecer, mas você tem que obedecer. O Abraão obedeceu? Ele obedeceu? Ele saiu da terra? Glória a Deus. Então nós temos que sair daquele lugar que nós vivíamos nos nossos pecados e delitos e vir para onde? Para a glória de Deus. Qual que é a intenção de Deus aqui para conosco nessa terra? A intenção de Deus vai além do natural. Compreende? Deus não quer a sua família abençoada só aqui nessa terra, não, irmão. É no espiritual. Porque quando Ele precisar de você, você falar para Ele, eis-me aqui. Em Lucas capítulo 1, verso 31, tinha uma família assim. E hoje Ele está buscando pessoas assim, que estão dispostas, que queiram estar dispostas a fazer a obra dEle. Compreende? Essa pessoa, lá no passado, foi Maria e José. A palavra de Deus diz que o anjo, voltando nos versículos antes, a palavra diz que o anjo apareceu para ela e disse que ela ia ter um filho. No começo ela ficou um pouco perturbada, mas por que Deus escolheu ela? Porque ela tinha o quê? Ela tinha saído do lugar e se oferecido a Deus. Aí o que o anjo lhe disse? Maria. Quero dizer para você que Deus conhece o seu nome. Deus conhece cada pessoa da sua casa pelo nome. Viu? Aí ele chamou ela pelo nome e falou o quê? Não temas, porque achastes graças diante de Deus. Ou seja, Deus viu em você que é um potencial que Ele quer usar. Viu, Marcos? Deus está falando para você, eu quero te usar. Eu quero te usar. Achar graça, eu quero te usar. E eis que conceberás e dará a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu quero fazer aqui um paralelo para que vocês possam entender se a intenção de Deus não vai além do natural. Deus precisava que Jesus nascesse e vivesse nessa terra por um período de tempo. Porque o primeiro homem que veio, o primeiro Adão, o que aconteceu com ele? O primeiro Adão foi formado homem. Mas para vencer o pecado, porque o homem quando peca, a palavra do Senhor diz que Deus escolheu ele nascer de uma mulher. A intenção de Deus é o sobrenatural. Assim como Deus chamou a Maria para esse ato, junto com o pai José, era para algo sobrenatural. A sua família está disposta a se oferecer para algo sobrenatural? É para isso que Deus está chamando eu e você hoje. Você teria coragem de receber esse chamado? Você teria coragem para defender essa grande obra que Deus tem para os homens de sair e fugir para o Egito? Você teria coragem? Você teria coragem de abandonar sua casa e ir para um lugar para defender aquele plano que Deus tem na sua vida e na vida das pessoas? Pois esse casal teve. Esse casal teve. Então o que nós aprendemos aqui? Seja uma bênção. Pode vir lutas, pode vir desgastes. Eu quero que você entenda o seguinte: as lutas é para nos forjar o nosso caráter, para que a nossa família seja o quê? Ancorada no Senhor, mas ela tem que ser ancorada no Senhor através da sua vida. Você tem que ter a personalidade de Cristo, você tem que ter o caráter de Cristo. Você tem que estar disposto a morrer por Cristo. Sabe? O que Cristo está dizendo para mim e para você aqui, olha, famílias, o Abraão aqui, ó, e a família do José que eu citei aqui, eu quero dizer para você o seguinte: famílias abençoadas são para abençoar. A bênção não é para ficar retida na sua casa, a bênção é para você abençoar outros. Compreende, irmão, o que Deus está falando? Deus tem um propósito
que atravessa gerações. Em Isaías capítulo 9, verso 6, fala assim: e um menino nos nasceu, e sobre ele, sobre os seus ombros, olha lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre ele. Tinha que vir de onde? Tinha que vir de alguém. Isso é o sobrenatural. Deus quer usar a sua vida. Você tem que se tornar essa bênção. Você tem que se abandonar todas as coisas, porque as outras coisas ficaram para trás. Paulo fala que considerava essas coisas como lixo. Então vamos nos entregar e saber que a minha família, ela é abençoada sim, para abençoar outras famílias. Ontem eu e mais a Cida viemos aqui trazer o galão de água à tarde. E quando nós entramos aqui, que eu deixei tudo arrumado, e ela veio arrumar a ceia, eu quero dizer para você, quando nós entramos, tinha um envelope ali, ó, de oferta, debaixo da porta. Sabe por quê? Porque alguém queria abençoar essa casa, porque essa casa abençoa outras famílias. Você entende, irmão, o que Deus está fazendo? Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus está fazendo. Então aqui, o propósito de Deus atravessa gerações, através da sua família. Você tem que entender isso, irmão. Você é bênção demais. Deus vê a sua família como um canal de salvação, irmão. Deus olha para você e vê que através da sua vida, pessoas vão vir, vão se entregar a Ele. Sabe por quê? Porque a sua casa é bênção. Estava conversando com a Cida, falando que nós temos quase mais de 40 anos de convertido. E nós estávamos lembrando de tudo que a gente fez e o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para ser bênção, para ser abençoados, para abençoar outras pessoas, irmãos. Então, olha, quando Deus olha para você, sabe que você é um canal de bênção. Sabe que através da sua casa, quero que você entenda isso, através da sua casa, sua família vai ter transformação em vidas, sabe? Vai ter adoração plena. Pessoas vão querer estar perto de você, porque você foi transformado. Compreende isso que Deus está falando aqui? A sua casa, irmão, tem que ser uma casa igual a de Betânia, onde Cristo quer estar. Cristo queria estar lá na casa do Lázaro, na casa da Maria e da Marta. Ele gostava de estar naquele lugar. Cristo tem que gostar da sua casa. Compreende? Então a transformação e a adoração, irmão, tem que estar na sua família. Agora vamos em Gênesis 6, capítulo 6, versos 17 e 18. Deus me falou algo tão maravilhoso aqui. Então Deus te escolheu. Como é que está a sua escolha? Você tem falado sim? Olhem lá em Gênesis 6, 17 e 18, a palavra diz que quando alguém da nossa casa, no caso aqui você, é justo e justificado por Deus, Deus salva a sua família. Vamos ler? Porque eu estou... Olha o que Deus falou para Noé. Deus só fala para aquele que é abençoado, que tem uma família abençoada. Olha o que ele diz. Porque eu estou pronto para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir ela toda. Passa, filha. Carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Você tem uma aliança com Deus, sua família é abençoada. Aí ele fala assim: entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quem são esses? Vamos falar? Família. Para entrar nessa arca,
você precisa construir ela. Não foi Deus que construiu a arca. Quem construiu a arca foi o Noé. Quando ele acabou de construir, Deus falou: agora entra você. Olha lá, vamos ler de novo, olha. Entrarás na arca, tu, teus filhos, geração, tua mulher, companheira, idônea, e as mulheres de teus filhos. Mas antes ele falou o quê? Farás uma arca. Você está fazendo a arca? É isso que Deus falou comigo. Então, uma família abençoada, ela não deixa a arca. A arca hoje é quem? É a igreja. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós. Quero que você entenda isso, irmão. Quero que você entenda isso. Noé teve que construir uma arca. Em Gênesis 6,14, volta, filha. Deus falou para ele: olha, construa. Você que está aí, que não gosta de congregar, você que é família, que vai lá de vez em quando, prega uma taubinha lá para a arca. Olha o que Deus falou: olha, faz uma arca de tábuas de cipreste. Construa, construa, construa. Compreendeu agora? Fazer uma arca demora tempo. Então a nossa responsabilidade como família é ser o quê? Sacerdotes. Compreendeu agora, irmão? Noé teve que construir a arca. É nossa responsabilidade cuidar a arca da nossa casa. Lá na nossa casa. Tirar um tempo para quê? Assentar com os filhos. Instruir os filhos, orar com os filhos, orar com o esposo, lá na sua empresa, reunir os seus funcionários 5 minutos e orar e falar com Deus, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de levantar. Sabe por quê? A família é projeto de Deus. Quando a gente não faz isso, aparece quem? O ladrão. O ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele não fez isso no Jardim do Éden, ele está fazendo hoje nas famílias. E a culpa é sua, porque não está tampando as brechas. Compreende? Agora nós vamos lá em Gênesis 19. Ló teve a oportunidade de salvar os seus. Ló andou com quem? Com Abraão. E de repente ele se separou. Separação é maligna. E aí olha o que acontece. Ele foi para onde? 19, 12 e 13. Ele foi para Sodoma. E Deus decidiu destruir Sodoma. E Deus avisou para Ló. Não foi? Olha o que diz ali. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos seus? A quem que ele está se referindo? Aos anjos. Os anjos falaram para ele: olha, sai dessa cidade porque ela vai ser destruída. Passa, filha. O genro e os teus filhos e as tuas filhas. Todos quanto tens na cidade, faz sair deste lugar. A mulher dele, o que a mulher dele fez? O que aconteceu com a mulher do Ló? Por quê? Porque ela não quis sair da cidade. Viu? Porque ela não quis sair da cidade. Tem pessoas na sua família que você vai insistir, você vai construir a arca, você vai mostrar para ela, mas ela vai querer estar em Sodoma. Canta lá, vaciando lá. Mas ela ouviu. É a culpa do Ló? É culpa de Deus? Deus mandou aviso. Hoje Deus está mandando avisar aqui, ó. Desperta tu que dormes. Então, a construção de uma família é algo sobrenatural. Sabe? Em Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao 31, vai falar de alguém, de um carcereiro. Ele era apenas um carcereiro.
mas ele ouviu e viu a grandeza de Deus. Paulo e Silas estavam presos. E o que aconteceu? Eles começaram a cantar hinos. E a palavra de Deus diz que o prédio tremeu e as portas se abriram. Olha o que aconteceu. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Quando ele olhou, ele falou assim: peraí, família desse cara é abençoado demais. Esse Paulo é abençoado demais. Esse Silas é abençoado demais. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Qual a diferença de Paulo e Silas para mim e para você? Nenhuma. Eles tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. A diferença é que eles gastavam tempo construindo a arca. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, a que devo fazer para que eu seja salvo? As pessoas vão lá na sua casa e falam: eu quero ser salvo, eu quero ser igual a você. As pessoas têm ido até a sua vida querendo ser salvo como você. Então está faltando alguma coisa. Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, família. O que Deus está falando para mim e para você é isso. É uma missão. Família é uma missão. Não é uma carga. Não é um jugo. Família é a coisa mais maravilhosa que Deus te deu. Coloca isso no seu coração. Deus quer isso na nossa vida, sabe? Deus está falando para mim, para você sobre isso, sabe? Em Josué 24:15, a palavra de Deus diz que Josué disse o quê? Grave esse versículo, ore em cima desse versículo. Precisamos tomar uma decisão e um posicionamento, sabe? Olha o que ele diz ali: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. A quem que você vai ensinar na sua casa? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio Eufrates, ou deuses dos amorreus, Volta, vai, filha. Aí ele fala com firmeza: faz assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E todo dia você vai falar, vai orar de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Minha casa serve ao Senhor. Aleluias. Que Deus está falando para mim e para você isso. Escolhei hoje. Se a sua casa é uma bênção, a palavra de Deus diz que os seus filhos vão ser bênçãos, porque eles conhecerão a verdade. Em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, fala que você não vai ter problema com os filhos. Seus vizinhos vão olhar e vão falar assim: mas por que seu filho é obediente? Olha o que está escrito ali: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O seu filho, por te honrar e por te obedecer, tem promessa vinda do céu para ele. Olha lá: para que vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. O que Deus está falando é isso. Eles vão olhar e vão dizer assim: grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Esse povo é diferente. Você está entendendo, irmão? Uma casa abençoada por Deus
tem correção. Em Provérbios 3:12 fala que Deus o quê? Ele corrige a quem ama. Deus corrige. Quero que você entenda isso, irmão. Hoje nós estamos vendo uma geração fraca, pais fracos, uma geração fraca que não tem correção, uma geração rebelde, uma geração que não se dispõe diante de Deus. Olha o que diz ali: porque o Senhor repreende a quem ama. Deus te ama e Ele vai te corrigir. Você entende o que Deus está falando? A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são o quê? Como lanças na mão do arqueiro. Quero dizer algo para você que Deus me falou hoje de manhã. Que tipo de lanças nós estamos produzindo? Será que nós estamos produzindo lanças com amor? Será que nós estamos produzindo lanças de ódio? Quero dizer algo para você. Quando o arqueiro pega a lança e estica o arco, como é que está seu arco, que é você? Onde você precisa lançar aquela lança, ela precisa de um alvo. E esse alvo é Cristo. Mas se você não conhecer Cristo na intimidade, você vai errar o alvo. As suas lanças todas vão errar o alvo. Você entende? Todos os nossos filhos, como lanças, precisam de um alvo espiritual. Todos. A palavra de Deus diz que nós temos que ensinar, viu, irmã Stephanie? Provérbios 22:6 fala o quê? Você que é mãe tem que saber de cor. Ensina o seu o quê? É o filho dos outros. É assim que tá? Põe lá, filho. É o filho dos outros? Ou é o seu filho? É o seu filho. É sua obrigação. Você é o sacerdote. Para que ele não se desvie quando crescer. O Salmo 119, versículo 105 fala que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés, para não errar o caminho. Famílias estão errando o caminho por falta da palavra, por falta de Deus. Sabe? 1 Timóteo 5:8 vai falar de algo que é primazia, que nós temos deixado de lado. Cuidar da família. Põe aí, filha. 1 Timóteo 5:8. Olha lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa. Está falando de onde? Da família, lá na sua casa. Onde se reúne. Ah, pastor, eu cuido. Eu ponho comida. Né? Põe comida. Eu dou casa boa. Ah, eu dou. Ah, pastor, eu faço tudo que é para fazer. Mas aqui Deus está falando assim: se você não cuida da sua casa, você não está levando o alimento principal, que é a palavra de Deus. Deus está acordando a gente. A palavra diz que nós temos o quê? Negado a fé. E é pior do que um descrente. Está na hora da gente acordar, irmão. A família, ela é prioridade. E olha, ela não é sua, não. Viu, irmã Vila? Família que Deus deu para a senhora, Ele deu para só cuidar. Mas ela pertence ao Senhor. Então comece a fazer certo, irmão. Começa, porque vai haver uma cobrança. Precisamos ter as prioridades. Precisamos, irmão. Nós temos essa necessidade. Com o exemplo que nós temos dado, você é o reflexo de Deus na sua família. Sabe, o objetivo da paternidade na família
Não é orientar perfeitos, não, irmão. É os imperfeitos. Porque Cristo veio para os imperfeitos. E através da palavra Ele está nos orientando hoje. Que tipo de árvore nós somos? Senhor, tem misericórdia de nós. Que tipo de flechas nós temos produzidos? Querido Deus, o mundo hoje está cada dia pior. Por falta da sua palavra. Hoje os grandes homens de Deus estão preocupando mais com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu combati o bom combate, guardei a fé. Nos ensina a combater esse bom combate todos os dias. Nos ensina todos os dias a combater esse bom combate. Para que os meus filhos, os meus netos, saibam quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quando você ensinar e caminhar com teu filho, ensinando, eu vou te falar uma coisa. Até para ele ir lá votar para um simples cargo de vereador, ele vai saber em quem ele vai estar votando. Sabe por quê? Porque tem que bater com a palavra. Ele vai olhar e vai dizer: este não serve, porque não bate com a palavra. Ele vai olhar para um pastor que não tem a palavra e vai falar: esse para mim não serve, porque ele não tem a palavra. Compreende? Ele vai olhar para aquela namorada e vai dizer: ela não serve, porque ela não tem para mim a palavra. Você entende agora? Família é a base da sociedade.